Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre o Brexit, que é uma palavra formada a partir da junção de Britain Exit, seria traduzindo para o português, saída britânica. É uma proposta que na verdade já vigora há décadas de desejo por parte do Reino Unido de se retirar do bloco da União Europeia, né? Então, formalmente, para a gente entender o que é o Brexit, vamos oficialmente trabalhar com o ano 2016, que é quando foi feito um referendo, uma consulta junto à população, com a pergunta de que se o cidadão do Reino Unido, ele gostaria, se ele optaria pela saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Essa votação foi feita no mês de junho do ano 2016 e por um placar muito apertado, né, nós vemos pelos percentuais aqui praticamente meio a meio, menos de 52% da população, mas sendo maioria, optou pelo sim da saída. Não se consolidou a saída oficialmente, porque o próximo passo é ir para o parlamento do Reino Unido para se acatar ou não o que foi decidido, o que foi escolhido pela maioria da população do Reino Unido. Como o quadro foi muito apertado, nessa decisão para o sim, uma série de debates envolvendo o Reino Unido e não só países da própria União Europeia, como de fora, começaram a erguer uma série de discussões a respeito de é justo, não é certo, que tipo de impacto isso vai ter para não só o Reino Unido ou a União Europeia, mas para a comunidade internacional como um todo. Então, primeiro, vamos pensar quais são os argumentos utilizados para justificar a retirada do Reino Unido da União Europeia. Vamos nos pautar basicamente em três. Primeiro, é visto, por esse movimento favorável ao Brexit, que o Reino Unido, ele por fazer parte da União Europeia, ele perdeu a sua autonomia financeira. Vamos entender que ao participar da União Europeia, como qualquer outro país que você, seja membro de qualquer outro bloco econômico, há uma proposta de você fazer debates econômicos conjuntos ligados à questão de taxa alfandegária, à formatação de acordos para venda externa. E no caso da União Europeia, nós temos também a questão da unificação das práticas econômicas. Há uma discussão com relação a taxas de juros que são decididas de forma conjunta, há um Banco Central Europeu, que concede empréstimos, que vai direcionar taxas de juros, fora a questão da própria emissão de moeda única, sendo que este acordo o Reino Unido nem faz parte, mas os outros sim. Qualquer detalhe que você queira aprofundar mais, procura aqui no nosso menu a aula sobre União Europeia. Lá nós estamos explicando especificamente como que funciona essa questão orçamentária do bloco, ok? Mas retornando, vamos entender que por fazer parte do bloco, esse grupo argumenta que a União Europeia tirou do Reino Unido essa autonomia financeira. Vamos dar um exemplo. Eu, Reino Unido, acho que tenho que colocar a taxa de juros numa faixa média baixa. Por que uma faixa média baixa? Porque com a taxa de juros menor, o crédito fica mais acessível, o comércio e a indústria vão produzir a preços melhores e vai ganhar competitividade em escala internacional. No mesmo bloco, nós temos uma série de países que estão com dificuldades financeiras. Vamos pegar o caso mais famoso da Grécia. A Grécia e o bloco como um todo vai chegar à decisão de que não se pode colocar a taxa lá embaixo porque não vai auxiliar no pagamento das dívidas que esses países que estão endividados têm. Então eles vão falar, não, aqui não dá, tem que pôr para cima. E aí o Reino Unido questiona, caraca, mano, então a gente está segurando os caras que estão cheios de dívidas e eles estão limitando o nosso desenvolvimento. Esta seria uma parte de organização financeira. Fora que há também o debate com relação a melhorar o controle da fronteira. O Reino Unido não assinou o acordo de Schengen de livre circulação de pessoas, mas como tem o acordo com a União Europeia, há uma certa facilidade no ingresso de pessoas dentro do bloco. Mas não entendi, como assim? Exemplo, eu tenho um banco que está no Reino Unido, que ele veio de outro país europeu. O banco vai abrir agora, então você tem uma série de funcionários que vêm do seu país de origem, da França, da Alemanha, da Itália, e vão ter uma certa facilidade para conseguir o seu passaporte, o seu visto, para entrar no Reino Unido e ganhar moradia fixa lá.
O Reino Unido diz que nisso acaba entrando muita gente de fora, dando ênfase, inclusive, principalmente aos imigrantes de renda média baixa, né, que vêm, no caso de descendência de latino-americanos, de africanos, e isso vai trazer problemas para a questão econômica do país. Porque eles, no caso, imigrantes, né, por aceitarem ganhar menos, reduzem a média salarial do país e inflam os setores públicos como educação e saúde. Também é argumentado que é necessário fazer uma medida protecionista com relação aos segmentos produtivos e o comércio interno. Como assim? O Brexit, ou na verdade, né, os seus elaboradores, argumentam que uma das premissas de qualquer bloco econômico, a mais básica delas, é a isenção ou redução de taxa alfandegária, que é o imposto cobrado em cima de mercadorias que são importadas. Vamos entender que se você está propondo fazer um esquema de tirar a taxa alfandegária ou reduzi-la, você está facilitando a entrada de produtos que venham de fora. E qual é o argumento usado? Se entra muito produto de fora, italiano, francês, alemão, enfim, isso é concorrência que, no caso, quando ele vai para o comércio, vai para o mercado para ser acessível ao cidadão, ao consumidor, muitas vezes esse produto que veio de fora, ele chega com um preço muito baixo, já que não tem cobrança tributária, e isso faz com que ele fique numa competição que prejudica a produção nacional. Então a gente nota, né, pegando esses três argumentos, que a base que argumenta, né, que dá sustentação ao Brexit, são ideais que partem do pressuposto de um nacionalismo, de que há um aspecto prejudicial, no caso estipulado pela União Europeia, de coletivizar as práticas político e econômicas principalmente, e que estariam então trazendo problemas, estariam trazendo defasagem à estrutura econômica do país. Você provavelmente deve ter acompanhado no noticiário, no jornal, internet, roda do boteco, sei lá onde você estava lá, mas você provavelmente leu, ouviu, assistiu uma série de discussões por causa desse pedido de saída do Reino Unido da União Europeia. Que vamos entender que isso gerou um alarde muito grande, não só em aspecto econômico, mas político, de debate social, para entender em cima de até onde isso é xenofóbico, até onde isso é apenas, vamos chamar de defesa dos princípios do país. Então, por causa disso, fica aberta a questão, né? Que consequências nós teremos se for consolidada a saída do Reino Unido da União Europeia? Bom, lógico que a quantidade de debates que a gente pode organizar aqui ela é bem extensa, né? Na verdade, não seria numa videoaula que a gente pode organizar tudo isso aí, seria coisa de palestra, porque a gente teria que fazer uma série de ramificações. Mas vamos pegar algumas premissas mais básicas. Primeiro, há uma lógica de que os esquemas diplomáticos dentro da Europa, especificamente falando do bloco da União Europeia, estariam começando a ficar com base estremecida. Por quê? A saída do Reino Unido da União Europeia ela é rechaçada por uma série de lideranças políticas nos países do bloco da União Europeia, e isso, então, traria problemas diplomáticos, no sentido de que, mas você queria sair mesmo? Então tá, sai. E a ideia de como vai ficar esse relacionamento que por muito tempo já está estabelecido, antes mesmo de enquanto formou-se a União Europeia, mas laços de acordos político-econômicos antigos, né? Estaria então tendo ali o quê? Um divórcio, vamos dizer assim. Fora o jogo de quem seria novo parceiro de quem. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2016, após a decisão do Brexit, na votação popular, ele se pronunciou dizendo que os Estados Unidos estariam abertos a auxiliar ao Reino Unido, caso se consolidasse a saída, no mecanismo de composição de parceria econômica. Então, quer dizer, talvez você já tenha o divórcio formado, mas você já está saindo com um crush novo, tipo isso. Enfim, fora que há uma série de discussões, principalmente para o cidadão. Quer dizer, a gente está falando muito de aspecto político e econômico, uma coisa muito mais aparentemente distante do dia a dia, mas e para o cidadão que vive lá? O que vai mudar? Então, aspectos empregatícios. Primeiro, existe todo um medo de que os grupos corporativos estrangeiros comecem a se retirar. Eu não entendi. Como assim?
Se não tem mais isenção alfandegária, ou seja, não tem mais a isenção de tributos para você produzir a mercadoria ali e mandar para o outro país, talvez uma empresa, um grupo industrial, ele ache, por exemplo, uma indústria alemã que está produzindo alguma mercadoria no Reino Unido, ele pode achar que não seja mais tão vantajoso manter a fábrica aberta lá, já que não tem mais a isenção alfandegária, porque vai começar a me cobrar imposto. Esse imposto eu vou passar o valor da mercadoria final, talvez ele fique caro e em aspecto de competitividade não seja interessante, então eu vou fechar minha fábrica no Reino Unido. Ou vice-versa, uma fábrica de uma marca no Reino Unido que está em outros países da União Europeia. Então, isso atingiria, por exemplo, de forma bastante direta, né, gerando desempregos. Outro aspecto é que se criou uma discussão, principalmente aqui, tem brasileiros que vivem lá no Reino Unido. O que vai acontecer com esse imigrante? Bom, se estiver em status de legalidade, ele vai ser deportado, ele vai ser convidado a se retirar do país. A proposta do Brexit é que seja permitida a fixação de um imigrante no país que já tenha no mínimo 5 anos de moradia, de cidadania oficialmente, né, estabelecida dentro do país. Se você não tem esses 5 anos, você vai ser convidado a se retirar também, né? Então, também mexeria com a comunidade imigrante, inclusive, né, de alguns brasileiros que estejam vivendo na região do Reino Unido. Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.